Glória a Deus. Queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero, em primeiro lugar, magnificar o nome de Deus pela oportunidade de nessa noite trazer uma palavra para a igreja, trazer para mim também, porque todo mundo que tem a oportunidade para pregar, ele deve pregar não só para a igreja, mas para si mesmo. Na verdade, é para começar de nós, né? E antes de eu pregar, eu quero louvar a Deus com o hino também. Os irmãos abram a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 3. E nós vamos ler depois. Os irmãos vão procurando logo, capítulo 3 do profeta Daniel. Depois que eu louvar a Deus, a gente vai para a leitura da palavra. Amém, irmãos? Jesus está neste lugar. Eu estou com minha alma feliz. Apesar das dificuldades, o Senhor tem nos sustentado. Vamos louvar a Deus, irmão. Pode botar o playback, Rafael. Aleluia. O homem que tem Deus na vida descansa tranquilo, enfrenta a luta, não teme a nenhum inimigo. Crente põe a sua confiança no Deus de Israel. Aleluia. A tempestade assola, balança o barco e o açoita, mas quem tem Jesus tem um porto seguro no mar. Quem fez o mar e a terra, e quem faz o vento soprar, é o mesmo Deus que dá ordem pro mar se acalmar. Aleluia! A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Aleluia! Glória a Deus! Quem tem Jesus não se deixa bater facilmente. Não é qualquer tempestade que abala sua fé. Crente é igual a palmeira, sacode e balança. O vento passa, mas ela continua em pé. Aleluia. A tempestade assola, balança o barco e o açoita, mas quem tem Jesus tem um porto seguro no mar. Quem fez o mar e a terra, e quem faz o vento soprar, é o mesmo Deus que dá ordem pro mar se acalmar. A tempestade assola, balança o barco e o açoita, mas quem tem Jesus tem um porto seguro no mar. Quem fez o mar e a terra, e quem faz o vento soprar, é o mesmo Deus que dá ordem pro mar se acalmar. É o mesmo Deus que dá ordem pro mar se acalmar. É o mesmo Deus que dá ordem pro mar se acalmar. Aleluia, louvado seja Deus. Amados irmãos, eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito na vida da igreja, na minha vida.
E vai ser até difícil eu pregar. Eu sei que as lutas são grandes. O salmista diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas Deus o livra, né? Esses dias não tem sido fácil, tem passado por alguns problemas, mas eu creio que o Senhor está comigo. E essa tempestade vai passar. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, em Daniel, capítulo 3, e versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu quero, talvez não vou trazer uma palavra tão rápida, acelerada. Cada um tem um estilo, o pastor tem um, eu tenho outro. E assim a gente vai, o Montanberto tem outro, e assim a gente vai louvando a Deus, não é assim? Eu quero trazer nessa noite uma reflexão, uma palavra para nossos corações, sobre uma temática, os desafios de verdadeiros servos de Deus. Amados irmãos, nunca foi fácil servir a Deus como se deve servir. Todo o tempo houve empecilhos, todo o tempo houve dificuldades para se servir a Deus como se deve servir. Quando Jesus, no diálogo com a mulher samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de Jesus, ele fala que ele não está procurando adorador, mas ele está procurando verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Deus, ele não está preocupado com qualidade sem quantidade, aliás, quantidade sem qualidade. Deus, ele está preocupado com quantidade seguida de qualidade. Servir a Deus, irmãos, é uma grande responsabilidade. E não se serve a Deus da boca para fora, mas se serve a Deus em espírito e em verdade. Jesus, ele não falou em outro modelo de adorador, ele só falou naquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Os desafios da igreja, desde o primeiro século, ou desde o Antigo Testamento, ou da Antiga Aliança, ela tem sido difícil, o desafio tem sido difícil. Mas o salmista mesmo, como eu já falei, ele diz que grandes são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas, louvado seja o nome do Senhor. E na palavra de Deus, a gente lendo de Gênesis a Apocalipse, nunca encontrei na Bíblia Sagrada onde alguém que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, que faz a sua vontade, decepcionado por Deus. Mas todos aqueles que se levantaram para fazer a vontade de Deus, mesmo em meio às dificuldades, às tribulações, no final de tudo Deus deu vitória, louvado seja o nome do Senhor. Isso quer dizer que os desafios da igreja, eles são grandes, mas maior é aquele que está conosco. Eu me recordo aqui de Eliseu, quando tinha homens, quando Geazi saiu ali de dentro de casa, uma certa ocasião, e olhou e viu um grande exército cercando a casa de Eliseu, que foram para tirar a vida de Eliseu. E quando Geazi olhou aquela situação, ele chega e diz: meu senhor, ele corre para dentro de casa e diz: meu senhor, nós estamos perdidos, aqui vai acabar agora tudo.
Ele disse: Geazi, não se preocupa, porque é maior o que está conosco do que os que estão com ele. Aleluia! E quando ele saiu de volta para olhar, chegou lá, não tinha mais ninguém. Aleluia, porque Deus cuida, Deus trabalha em favor daqueles que são verdadeiros adoradores. No texto lido, irmãos, nós vemos 3 jovens servos de Deus sendo desafiados a suportar as aflições. Eu posso aqui parafrasear como um bom soldado de Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus estava com Deus no princípio, que foi criado as coisas tudo por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Ele já estava lá. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que o povo de Israel passaram por um cativeiro de 70 anos predito pelo profeta Jeremias. E no ano 605 a.C., aconteceu o início desse cativeiro de 70 anos, em que o povo de Israel estariam entrando ou iriam passar por esse cativeiro. No ano 605 a.C., Nabucodonosor invadiu Jerusalém, devastou a Palestina e levou cativo para a Babilônia aquelas pessoas melhores de condições, aquelas pessoas mais importantes, as pessoas mais sábias, e deixou somente para trás o povo passando grande fome. Mas eu acho interessante, irmãos, que junto com esses que foram cativos para a Babilônia, foram Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, que foram seus nomes que foram mudados posteriormente. E a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram na Babilônia foi não se contaminar com as iguarias que eram oferecidas pelo rei. Isso fala, irmão, de estar num lugar que não é o seu lugar, mas não mudar a sua identidade como servo de Deus, não mudar a sua identidade como adorador, porque os que esperam no Senhor, a Bíblia diz que é os que confiam no Senhor, eles são como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os desafios da igreja são grandes. Quando eu falo de desafio, eu falo de fornalha. Fornalha fala de desafios, de adversidade, de momentos difíceis. Qual é a fornalha que tu tem que enfrentar nos dias de hoje? Qual é a fornalha, qual é o desafio que você está enfrentando nos dias de hoje? Eu não sei qual é, mas eu tenho certeza que se você permanecer na presença do Senhor, Deus vai te livrar dessa fornalha. Louvado seja o nome do Senhor. Fornalha, amados irmãos, ela pode ser também o alto preço que nós temos que pagar por fazer o que é certo. Muitas vezes somos taxados de loucos, de bobos, porque servimos a Deus, defendendo a nossa fé. Eu fico triste porque tem muitas pessoas que negociam a sua fé através de um voto, de um candidato, vendendo um voto para um vereador, para um prefeito, para quem quer que seja, negociando, barateando a sua fé. Isso acontece muito, infelizmente, no meio da igreja. Mas não é assim que o servo de Deus tem que proceder. O servo de Deus tem que proceder como servo de Deus, autêntico como ele é. Amados irmãos, e quando a gente quer fazer a coisa certa, a gente ofende alguns valores mundanos, e por isso muitas vezes somos perseguidos. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos José sendo preso, castigado, porque ele não quis se deitar com a mulher de Potifar. Esse é o preço que muitas vezes a igreja tem que pagar por querer fazer, ou melhor dizendo, por fazer o que é certo. Moisés, ele foi criado pelo faraó, pela filha do faraó, mas chegou um tempo em que ele dispensou aquelas iguarias do palácio, chegou o tempo que ele dispensou aquela vida boa para sofrer com o povo de Israel, o povo judeu. Isso é a identidade, irmão, de um verdadeiro servo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco,
A partir daquele momento ele começa a ser perseguido pelas mesmas pessoas que o apoiavam antes dele aceitar Jesus. Mas ele não se preocupou com isso. Quando Jesus fala para Ananias que era para ele ir até onde Paulo, Ananias se preocupou logo e disse: mas Senhor, como eu vou até ele, se eu sei que ele vem trazendo cartas, vindo dos principais dos sacerdotes, para levar cativo aqueles que ele ia encontrar? Mas Jesus disse: olha, vai, aleluia, porque ele é para mim um vaso escolhido, para levar a minha palavra diante dos gentios e dos reis da terra, e eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Louvado seja Deus. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. Então pesa sobre os ombros de cada um daqueles que quer servir a Deus a responsabilidade de ter uma identidade cristã, uma identidade de servo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupe, irmão, se você entrar na fornalha, Deus vai entrar com você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer nessa oportunidade 5 lições que esse texto do Antigo Testamento, no capítulo 3 de Daniel, nos traz. A primeira lição é sobre fidelidade. Fidelidade a Deus. Fidelidade acima de tudo e de todos. Nós vemos que os jovens judeus que ali estavam, eles foram desafiados a se prostrar diante de uma estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Mas o verdadeiro servo de Deus, ele não barateia a sua fé. Ele não condiz com aquilo que não agrada a Deus, porque somente através da obediência a Deus é que ele vai conseguir se livrar da fornalha. Louvado seja Deus. O rei Nabucodonosor fez um decreto, como os irmãos sabem da história, e diante daquele decreto ele criou ou mandou construir uma estátua, e todos que viviam na Babilônia, eles tinham que se prostrar diante daquela imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que em todas as épocas existiram homens prudentes que não negociaram seus valores, não se renderam diante das dificuldades. Quando eu lembro de Pedro morrendo, sendo crucificado de cabeça para baixo, porque ele olhava para ele e não se achava digno de morrer como Jesus morreu. Ele disse: me crucifiquem, mas me crucifiquem de cabeça para baixo. Louvado seja Deus. E quando aqueles jovens foram desafiados a se prostrar diante da imagem, existia uma coisa muito especial naquele evento. Eles estavam cheios de Deus. Aleluia. Eles estavam cheios de Deus. O coração aquecido pelo temor do Senhor, pela obediência à sua palavra. É aí onde está a diferença, irmão. É aí onde está a diferença. Um certo dia eu dizendo para o irmão de uma certa congregação, que eu perguntei para ele, eu disse: irmão, a paz do Senhor. Ele disse: eu não sou mais crente não, irmão, eu me desviei. Eu disse para ele o que foi que aconteceu. Ele disse: irmão, é porque o dirigente foi embora, e aí ficou sem dirigente a nossa congregação, e eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor. Eu digo: mas tu está errado. Tu era crente, era em Deus ou era no dirigente? Ele ficou envergonhado porque eu disse para ele que José passou mais de 20 anos no Egito, sem pai, sem irmão, sem nenhum parente, em Montanha dos Anjos, mas ele estava lá firme na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. O crente não se dobra diante das adversidades. Quando Jó passou por aquele todo o movimento de sofrimento da vida dele, chegou um momento que ele dizia assim: Senhor, ainda que tu me mate, em ti eu esperarei. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele disse para Deus: olha, eu sei que diante de mim só resta a sepultura, mas eu vou defender os meus caminhos diante de ti, Senhor.
Em outras palavras, ele estava dizendo: eu tenho sido fiel ao meu Deus, louvado seja o nome de Jesus. Fidelidade, irmão. E os jovens foram ordenados a se prostrar diante da imagem. Primeira lição, fidelidade. Mas quando se tocam os instrumentos musicais, todos se dobram e eles ficam de pé. Como diz o hino: é o mundo se curvando e a igreja de pé. É o mundo oprimindo e a igreja de pé. E se a igreja estiver arraigada no Senhor, ela vai continuar de pé, porque o dono da igreja é Deus. Aleluia. Ela vai continuar de pé. Fidelidade. E todos se prostraram diante da imagem que o rei tinha levantado. E o arauto já tinha pregoado em alta voz: todos os povos, línguas e nações, quando ouviu o som dos instrumentos musicais, se prostram diante da imagem. Mas lá estava Sadraque, Mesaque e Abednego de pé. Aleluia, de pé. Se vence, luta, é de pé. Diante não se dobra diante das adversidades. O crente só se dobra diante de Jesus, de Deus, aí sim. Mas diante das adversidades do mundo, ele tem que estar de pé. E alguém correu e disse ao rei: olha, rei, tu tem aqueles homens que tu constituiu sobre os negócios da província. Eram homens importantes, irmão Humberto. Eram homens que trabalhavam no reinado de Nabucodonosor. Olha, todo mundo se prostrou, mas eles não fizeram caso de ti. E o rei enfurecido mandou chamar e disse: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não adoram a imagem que levantei? Olha, eu vou fazer um negócio com vocês. Eu vou dar uma oportunidade para vocês. Eu vou mandar tocar a buzina mais uma vez, os instrumentos musicais. Eu estou aqui resumindo. E vocês, se não se prostrarem diante da imagem, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E eu quero saber quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos. Mas no versículo 17, aqueles homens cheios de Deus, aleluia, cheios de convicção, louvado seja Deus, ele disse: olha, rei, quanto a isso não precisamos te responder, porque o Deus que nós servimos, identidade de servo de Deus, tanto eles conheciam Deus, como Deus conhecia eles, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: isso não precisamos te responder, porque o Deus que nós servimos, se Ele quiser, Ele nos livra da fornalha e da tua mão. Mas rei, fica sabendo uma coisa: se Ele não quiser, nós vamos morrer, mas nós não nos prostraremos à imagem que tu tem levantado. Em outras palavras, nós só podemos nos dobrar diante de Deus. Aleluia, fidelidade. Como está a nossa fidelidade, irmão? Como está a nossa fidelidade? Será que ela está em dias? Ou ela está pendente? Quando Deus olhou para Jó, aliás, quando Satanás olhou para Jó, que tinha perdido tudo, ele disse: agora ele nega, agora ele blasfema contra Deus. Mas Jó 1:21 ele diz assim: olha, nu eu nasci, nu eu nasci, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu e Ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Segunda lição, ousadia. Ousadia, quando nós falamos de ousadia, nós falamos de gente que toma decisão de coragem. Foi o que aqueles jovens se manifestaram. Ele não estava diante, irmão, de qualquer pessoa, não. Eles estavam diante do rei mais poderoso da época, do mundo. Eles estavam diante do rei mais poderoso da época. Mas eles olharam para aquela situação e tiveram ousadia, porque eles sabiam quem era o Deus que eles servem. Às vezes, irmão, nós nem sabemos
quem é o Deus que nós servimos. Eu costumo dizer, uma certa vez eu disse que Deus, Ele é para nós, do tamanho que a gente faz Ele, dentro de nós. Se você achar que Deus só é desse tamanho para você, Ele vai ser só desse tamanho para você. Mas se você achar que o tamanho dele é infinito para você, vai ser infinito também o tamanho dele para você. Aleluia! Nós vemos Davi, irmão, lição ousadia. Davi, o exército de Israel todo covarde, com medo do gigante Golias. Chega aquele garoto mais ou menos de 17 anos. Ele diz assim: rei Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse incircunciso, porque o teu servo irá pelejar contra ele. Aleluia! Quem é que ele pensa que é para afrontar o exército de Deus vivo? Isso é ousadia, irmão. Isso aqui é ter coragem. Todos os homens de guerra se escondendo, e Davi, pastor de ovelha, estava lá dizendo que tinha coragem. Coragem de um crente não se vê pelo cargo que ele exerce. Coragem de crente se vê pela forma que ele adora a Deus, não é pelo cargo que ele exerce. Crente que tem ousadia, ele vence as lutas, irmão. Louvado seja Deus. Elias, desafiado, foram procurar tirar a vida de Elias. Elias fugiu, mas quando ele voltou, ele desafiou os profetas de Baal. Isso é ousadia, irmão. Ele acreditava que Deus ia responder com fogo. Naquela época tinha faltado até água, porque Elias tinha profetizado que durante 3 anos e 6 meses, no capítulo 17 de 1 Reis, não ia chover. E quando prepararam o altar, mandaram colocar as coisas para ali ser queimada. E ele disse: olha, eu vou fazer um desafio com vocês. O Deus que responder com fogo, esse que é Deus. E Elias tinha tanta certeza do Deus que ele servia, que ele ainda mandou molhar. Toda coisa molhada é ruim para pegar fogo, né, irmão? Mas Elias mandou molhar. Pode molhar. Talvez ninguém tinha entendido nada daquilo ali, mas ele disse: pode molhar. E quando ele orou, a Bíblia diz que desceu o fogo do céu e consumiu, queimou as pedras e lambeu até a água. Louvado seja o nome do Senhor. Queimou que eu já vi fogo, havia água apagar fogo. Agora fogo apagar, tirar, lamber água, eu nunca tinha visto não, irmão. Só Jesus, é Deus que faz. Gideão, homem ousado. Eu estou falando da segunda lição, ousadia. Eu já vou terminar, irmão, que o negócio aqui é sério, o tempo corre. Quando Deus chamou Gideão para livrar o povo de Israel da mão dos midianitas, ele disse: meu Deus, eu sou o menor da casa do meu pai, e a minha família é a mais pobre de Israel, ou da tribo de Benjamim, se não me engano. Ele diz assim: não se preocupa, Gideão, porque eu farei dos midianitas como um só homem para ti. Lá o exército é grande, mas eu vou deixar eles como que fosse só um, para você lutar com ele. Aleluia, louvado seja Deus. Terceira lição, fé. Fornalha fala de provação, mas em meio às provações temos que ter fé. O nosso Deus pode nos livrar, e se Ele não nos livrar, nós temos que permanecer fiel. Irmão, eu acho interessante é que Deus, Ele não livrou Sadraque e Mesaque da fornalha, Ele livrou na fornalha. Ele já tinha entrado. Deus não livrou Israel do deserto, Ele livrou no deserto. Se Deus te levar para algum deserto, fica tranquilo, não é para te matar, é para te ensinar alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem fé, irmão, vence as adversidades da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem não tem fé não avança, mas quem tem fé passeia na fornalha. Quem tem fé faz como o apóstolo Pedro, anda sobre as águas. Quem tem fé chega na beira do mar vermelho, estende a mão como fez Moisés, e a água abre e o povo passa pé enxuto, e do outro lado canta o hino da vitória. Louvado seja Deus. A quarta lição: Deus livra dentro da fornalha.
Deus livrou Daniel da cova dos leões, irmão? Sim ou não? Mas eu quero dizer uma coisa: ele não livrou da cova, ele livrou na cova. Para a cova ele foi. Deus não livrou ele da cova, Deus livrou ele na cova. Deus não livrou José do Egito. Ele foi vendido pelos seus irmãos, mas Deus livrou ele lá no Egito, fez dele governador. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não livrou Paulo e Silas da prisão lá em Filipos, mas a Bíblia diz que quando estava perto da meia-noite, aleluia, Paulo e Silas começaram a cantar, a orar, a louvar a Deus, quando de repente, aleluia, veio um terremoto naquele lugar, as cadeias se abriram e eles foram soltos, porque Deus livra dentro do problema. Louvado seja Deus. A quinta lição, para nós finalizar a mensagem: ter experiência com Deus. Irmãos, quando eu falo de experiência com Deus, é algo que está sendo bem difícil nos nossos dias. A gente muitas vezes, muitos vivem de qualquer jeito e não procuram ter experiência com Deus que serve. Experiência com Deus, irmão, ela traz para o crente uma maturidade espiritual muito importante para podermos alcançar o nosso objetivo, que é chegar no céu. Eu acredito que todo mundo que está aqui, ele é crente por um objetivo. É ou não é verdade? Por que vocês são crentes? Porque vocês têm vontade de ir para o céu, né? E quem quer ir para o céu tem que buscar o que com Deus? Experiência. A Bíblia Sagrada nos diz, eu marquei bem aqui um texto, vou ler bem aqui rapidinho. A Bíblia diz bem que em Romanos capítulo 5, versículo 4, diz aqui, versículo 3 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência produz experiência, e a experiência esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, Paulo, ele fala aqui a respeito dessa experiência, e eu posso aqui conjecturar e entender que ele também fala dessa experiência que nós precisamos ter com Deus. Eu quero citar alguns exemplos bíblicos, já estou finalizando a mensagem. Enoque, a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Amém, irmãos? Enoque andava com Deus, ele tinha experiência com Deus, e ele foi o que? Trasladado. Ninguém achou ele. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, irmão, ele foi chamado amigo de Deus, porque ele procurou ter experiência com Deus. Já estava na sua velhice quando nasce Isaac. Aí Deus pede Isaac como sacrifício a Deus. E Abraão não duvidou, como os irmãos sabem da história. Levou o menino, colocou sobre o altar, e na hora que ia matar o menino, Deus bradou e disse: não faça isso, porque eu sei que tu temes a mim. Abraão tinha experiência com Deus. Quando eu falo de experiência com Deus, eu me lembro de Noé. Noé, irmão, eu posso dizer que Noé foi um dos homens mais crentes que eu já vi. É difícil, irmão, você ser ordenado por alguém, por um ser, uma voz que ele ouviu, e mandar construir uma arca, porque ia vir o grande dilúvio sobre a terra e ia acabar com tudo. Podia muito bem Noé ter questionado aquela voz, podia muito bem Noé ter questionado a Deus sobre isso, e dizer: Senhor, mas eu nunca vi chuva. Mas ele não questionou, ele fez a arca, e aquela arca serviu de livramento para ele e a sua família. Experiência com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés, cheio de defeito, mas a Bíblia diz que o contato com Deus e ele era face a face. Aleluia. É experiência, irmão. Elias tinha experiência com Deus. 1 Reis capítulo 17. Ele chegou para o rei daquela época, que eu me esqueci agora quem foi.
o rei na época de Eliseu, Acabe. E ele disse assim: tão certo como vive Deus, diante do qual estou, durante 3 anos e 6 meses não vai cair chuva sobre a terra. Isso é ter experiência com Deus. Aí, irmão, os jovens foram levados para a fornalha. Aleluia. O rei se enfureceu porque eles não se prostraram diante da imagem e foram jogados dentro da fornalha de fogo ardente. A fornalha estava aquecida de sobremaneira, 7 vezes mais. E aqueles homens que o levaram, Sadraque, Mesaque e Abednego, para a fornalha, morreram porque era quente demais. E o rei sentou para ver o espetáculo agora. Mas aí, na hora que eles entraram dentro da fornalha, aparece o 4º homem, louvado seja o nome do Senhor. E o rei olha aquela situação e disse: não foram 3 os homens que nós jogamos dentro da fornalha? E alguém responde: sim, Senhor, foram 3. Ele disse: mas eu vejo 4 homens passeando dentro da fornalha. Louvado seja o nome do Senhor. E por que o 4º homem passeava com Sadraque e Mesaque dentro da fornalha? Porque eles não negociaram a sua identidade, eles não negaram a sua fé, eles não negociaram os seus valores. E por isso Deus, olhando do céu, livrou aqueles homens da fornalha. Louvado seja o nome do Senhor. Não foram 3 o que jogamos? Alguém responde: foram 3. Ele disse: eu vejo 4. E o outro é semelhante ao Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E na mesma hora, o rei Nabucodonosor, que não conhecia Deus, não tinha experiência com Deus, mas através da fé daqueles 3 jovens, eles passou a conhecer a Deus. E disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, vem para fora. Irmãos, e quando ele saiu para fora, aleluia, não tinha nada queimado neles. As roupas estavam tudo intactas, nem cheiro de fumaça tinha. Cabelo não queimou, irmão Eliezer. Por quê? Porque eles não negociaram a sua identidade como servo de Deus. E naquele momento foi feito um decreto pelo próprio rei Nabucodonosor. Irmãos, quando a gente não se dobra diante das adversidades da vida, a gente mostra para quem quer que a gente se dobra que Deus é diferente dos outros deuses. Nabucodonosor não conhecia, mas agora ele está conhecendo. Ele diz: olha, desde agora é feito um decreto por mim. Nabucodonosor disse que quem for pego blasfemando contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que sejam despedaçados e que as suas casas sejam feitos monturo, porque ninguém pode livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Louvado seja o nome do Senhor. E quer um consolo para a tua vida? Esse é o mesmo Deus que nós servimos. Ele não mudou. Não importa as adversidades que você esteja passando ou venha passar, não negue a sua identidade como servo de Deus. Continue íntegro, fiel a Deus, que no final das contas você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena ser fiel. Que Deus nos abençoe, irmão, e nos guarde para sempre no seu amor. Em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade.